Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. 11ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atalha, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o, com sua ama, no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atalha e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atalha reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalha veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atalha rasgou suas vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo e, se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada.
Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a verdadeira luz do Espírito Santo iluminem as vossas casas e os vossos corações. O Evangelho que a liturgia nos propõe hoje nos faz uma pergunta muito direta e, ao mesmo tempo, profundamente íntima: onde está ancorado o seu coração? Jesus nos alerta com muita sabedoria sobre o perigo de gastarmos toda a nossa energia, a nossa juventude e a nossa saúde ajuntando tesouros aqui na terra. Minha irmã, meu irmão, nós vivemos em uma sociedade que nos ensina, a todo instante, que o nosso valor está naquilo que possuímos. Nós muitas vezes perdemos o sono, deixamos de conviver com a nossa família e adoecemos preocupados em acumular coisas materiais, prestígio ou aprovação. Mas o Mestre nos lembra de uma verdade que é dura, porém libertadora: tudo isso tem prazo de validade. A traça corrói, a ferrugem destrói e as crises da vida nos tiram. Se a nossa segurança e a nossa alegria estiverem baseadas apenas no que o dinheiro pode comprar, nós viveremos escravos do medo de perder. Por isso, Jesus nos convida a mudar os nossos investimentos. Ele nos chama a juntar tesouros no céu. E o que são esses tesouros celestiais que nenhum ladrão pode roubar? O amor e a presença. É aquele tempo de qualidade, sem o celular na mão, que você dedica para ouvir e abraçar os seus filhos e o seu cônjuge. A caridade. É a mão que você estende em segredo para ajudar alguém que está passando necessidade, sem esperar nenhum favor em troca. A misericórdia. É a coragem de perdoar uma ofensa antiga, libertando a sua própria alma do peso do rancor. Logo em seguida, para explicar como fazemos essa escolha, Jesus usa uma imagem belíssima: o olho é a lâmpada do corpo. Meu irmão, como você tem enxergado a sua própria vida? Quando o nosso coração está apegado apenas às coisas da terra, o nosso olhar fica doente. Nós nos tornamos pessoas amargas, que passam a enxergar os outros como concorrentes, e a vida se transforma numa escuridão feita de inveja e insatisfação. Nós só vemos o que nos falta. Mas quando seu coração, minha irmã, está voltado para Deus, o seu olho se torna sadio. A luz de Cristo entra. Você passa a olhar para sua casa com gratidão, valorizando o pouco que tem,
e começa a enxergar as pessoas ao seu redor com compaixão e não com julgamento. Não gaste a sua vida construindo castelos de areia que o vento do tempo vai derrubar. Que nesta semana o Senhor cure a nossa visão e nos ensine a colocar o nosso coração nos verdadeiros tesouros eternos do amor, da paz e do serviço ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje, e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.